Olá, primeiro ano. Seguimos então com mais um vídeo sobre pronomes, agora tendo a quarta classificação, que são os pronomes possessivos. Anteriormente vimos os pronomes pessoais reto, oblíquo, tratamento, então agora os possessivos, tá? O que a gente precisa lembrar destes pronomes possessivos? Primeira coisa, quando se trata de pronome possessivo, há uma uniformidade desse tratamento. A gente conversou sobre isso quando a gente viu os pronomes pessoais, né? Os pronomes de tratamento, justamente na função do tu e do você. São duas pessoas que representam a segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, o tu e o você, e há uma conformidade do verbo. Então, tu não estás preocupado com o teu futuro. Este é um pronome de posse, tá vendo? Esse pronome possessivo, ele sempre absorve duas espécies de concordância. Então, a diferença entre o meu, teu e o seu, que é a pessoa do discurso, ele concorda com quem fala, tá vendo? Com o sujeito. Tu não estás preocupado com o teu. E com relação ao gênero e ao número, ele concorda com o objeto possuído. Então, ele estabelece uma concordância ao mesmo tempo com o possuidor e com o objeto possuído. Tu, por isso a escolha do te, aqui o teu, e o teu, porque faz uma concordância com o futuro, né? Você não está preocupado com o seu futuro? Você. Qual é a diferença desses dois, Dai? Por que o teu e aqui o seu, se ambas estas palavras representam a segunda pessoa do discurso? Porque aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto e aqui a gente tem um pronome de tratamento. E aí é interessante lembrar que o pronome de tratamento, apesar de representar a segunda pessoa do discurso, ele obrigatoriamente estabelece uma concordância em terceira pessoa. Por isso você não está preocupado com o seu futuro, né? De novo, com relação às pessoas do discurso, concorda com o possuidor. Com relação ao gênero e número, ele concorda com o objeto possuído. Os meus pronomes possessivos, então, muitas vezes podem trazer também um duplo sentido, lembrando que esses pronomes possessivos, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa e assim por diante. Os pronomes possessivos de terceira pessoa, o seu, sua, seu e suas, podem gerar ambiguidades frasais. O que é ambiguidade frasal, Dai? Duplo sentido. Quando, por exemplo, Márcia diga a Paulo que aceito sua proposta. Eu não sei se a Márcia, que é com quem eu estou falando, né? Essa representação de sua proposta é a proposta da Márcia ou se essa proposta é a proposta do Paulo. Então, da forma como ela é construída com o pronome de posse de terceira pessoa, traz uma ambiguidade frasal. Porém, existe a possibilidade de a gente eliminar esse duplo sentido, né? Como que eu elimino esse duplo sentido? Se eu quero estabelecer a concordância com a Márcia, na verdade, é a segunda pessoa do discurso, porque ela é o meu vocativo. Olha a vírgula aqui, né? Márcia, diga a Paulo que aceito. Se eu quero que a proposta seja dela, eu vou estabelecer a concordância justamente com quem ela representa, que é a segunda pessoa do discurso. Então, diga a Paulo que aceito tua proposta, tá vendo? A proposta dela, da Márcia. Se eu quero que a proposta aceita seja a do Paulo, o Paulo é a terceira pessoa do discurso. Então, eu digo, diga a Paulo que aceito a proposta dele. Ó, o ele aqui, ó, representando a terceira pessoa do discurso, tá? Então, se eu quero estabelecer concordância com a Márcia, eu uso um pronome de segunda pessoa. E se eu quero estabelecer a concordância com o Paulo, que é a terceira pessoa do discurso, é o ele, eu vou usar essa representação do dele ou dela.
Os possessivos e os seus oblíquos, tá vendo? O sono atrapalhava-me o raciocínio. Esse me aqui é originalmente um pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, que nesta oração aqui funciona como um pronome possessivo. O sono atrapalhava-me o raciocínio. Este me aqui tem equivalência ao meu, tá vendo? Por isso que aqui ele é originalmente um pronome oblíquo que está sendo empregado na função possessiva. O sono atrapalhava o meu raciocínio. A mesma coisa aqui, ó. O sangue manchou-te a calça. O sangue manchou tua calça ou a calça dele. Então, este T também é originalmente um pronome possessivo, porém, ele tem função, aliás, ele é originalmente um oblíquo, né? Porém, ele tem função possessiva, tá? E embaixo a prof está fazendo uma releitura, ó, do que significa este T e este me que a gente tem aqui. Vale também para o lhe, vale também para o o, vale para outros pronomes oblíquos, desde que no lugar eu consiga colocar essa relação, né, de um pronome possessivo no lugar dele. Relações morfossintáticas desse pronome. Sempre que o pronome possessivo vier acompanhando um substantivo, na condição de sintaxe, que é a função desse pronome, ele vai desempenhar o papel de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal, Dai? Isso aqui significa junto, aí tem o junto, junto do nome. Então, o pronome possessivo é aquele que está ao lado do meu substantivo. Meus livros despencaram da estante. Na sintaxe, né? Quem é que despencaram da estante? Meus livros. Então, este termo aqui é o meu sujeito simples. Livros é o núcleo. O substantivo sempre vai desempenhar o papel de núcleo. O meus, que é o meu pronome possessivo, desempenha a função de adjunto adnominal. Ao lado do nome, ele é um determinante. Ao lado do adjetivo, numeral, artigo, o pronome forma o quarteto, né, de determinantes do substantivo, aqueles que determinam o substantivo. Como um pronome substantivo? O que é ser um pronome substantivo? São aqueles pronomes que equivalem ao substantivo, então eles substituem os substantivos da frase. Eles aparecem muitas vezes isolados e aí pode exercer a mesma função substantiva. Como assim, Dai? Lembra que a gente começou os vídeos de pronome dizendo que os nossos pronomes, através da sua função, eles podem ser classificados em pronome substantivo ou pronome adjetivo. Pronome adjetivo é aquele que acompanha o termo. Então, na frase anterior, né, como sintaxe, ele é adjunto adnominal, na função sintática. Morfologicamente falando, ele é um pronome possessivo. Dentro da função dos pronomes, aqui ele é um pronome adjetivo, tá vendo? Por que adjetivo, Dai? Porque ele acompanha a palavrinha livros. Dizer que é um pronome adjetivo é só esclarecer a função que ele exerce, que aqui é a função de acompanhar o meu termo. Como um pronome substantivo, no lugar de acompanhar o substantivo, ele virá exatamente no lugar do próprio. E aí, ao vir no lugar do substantivo, ele acaba desempenhando a mesma função dele. Por exemplo, o plano do gerente foi aprovado. O nosso passará por revisão. O nosso o quê? É o nosso plano. Tá vendo que o nosso está absorvendo o papel do plano, ele está vindo no lugar desse termo. Então, o nosso passará por revisão. Quem é que passará por revisão? O nosso, isso aqui é o meu sujeito. Quem é o núcleo? Nosso. Então, o pronome que aqui é um pronome substantivo, classificado como pronome possessivo, ele é o sujeito da minha oração, ele é o núcleo, né, do sujeito. Então, eu tenho um pronome substantivo com função substantiva. Não é à toa que ele recebe, né, essa função substantiva, tá?
Resolvi os problemas dos outros e esqueci-me dos meus. Tá vendo que aqui o meu está exercendo o papel de objeto? Eu esqueci-me de algo. Do quê? Dos meus. Os meus o quê? Problemas que eu simplesmente ocultei, tornei-o elíptico para evitar repetição, não tem necessidade, e que ele desempenha o papel de objeto indireto, o núcleo do objeto, né? Os meus, como a gente viu. Aqui tem algumas orações só para a gente observar como é que ficaria essa questão dos pronomes possessivos, justamente por conta da concordância, né? Eu fiz minha lição, você fez a sua, estabelecendo a concordância de gênero com o termo possuidor, com o termo possuído, aliás, e a equivalência da pessoa, meu, teu, seu, com quem possui. Então, ele completou sua coleção de selos, tá vendo? O ele, sua. Eu não completei a minha. Ele achou seu livro de matemática, ó. Ele, seu. Eu não achei, eu, o meu. Ele arrumou o seu armário. Você não arrumou o seu. É o mesmo, né? Porque o você concorda em terceira, então o seu, e o ele também concorda em terceira. Nós organizamos nossa exposição. Tu não organizaste a tua. Fiz meus deveres. Você também fez os seus? Carlos perdeu sua caneta, mas eu não perdi a minha. Cumpri com as minhas obrigações. Você já cumpriu com as suas? Eles acabaram sua pesquisa, nós não acabamos as nossas. Só para a gente ver a concordância desses pronomes e todas as relações que o pronome possessivo pode assumir. Uma coisa bem interessante é que, apesar do pronome possessivo ser um pronome que indica essa condição de posse, nem todas as vezes que a gente encontrar um pronome possessivo, ele trará o valor semântico de posse. Às vezes pode ser uma forma apenas carinhosa de tratar, né? Meu amor, por exemplo, não precisa necessariamente ser a condição de posse, né? Pode ser carinho, pode ser afeição, como pode ter um valor pejorativo também, um valor irônico. Então, o pronome possessivo, apesar de indicar posse, semanticamente falando nas orações, ele pode trazer significados diferentes. Esses significados, eles são resultado sempre do contexto a qual eles estão inseridos, tá? Então é isto. A gente finaliza aqui também a parte do pronome possessivo.